Saudações, nerds, geeks e caçadores de monstros, eu sou o Thiago Siebert e nós estamos aqui para mais um unboxing. Então vamos ver o que tem dentro desta caixa aqui. Quem tá antenado na agenda, no calendário, tá sabendo o que tá vindo por aí, né? Então vamos lá, vamos direto ao unboxing. Então, nós estamos falando de Caçador a Revanche, jogo do universo World of Darkness, né? Mundo das Trevas, mesmo universo de Vampiro à Máscara, Lobisomem ou Apocalipse que tá vindo aí ano que vem. Então vamos abrir essa caixa aqui e ver o que a Nerds mandou pra nós. Essa aqui é a versão normal, né, do livro, o livro básico. Obrigado pela parceria. Nerds, loja Nerds. E veio uma fotinho aqui do Crepúsculo. Este vampiro só não brilha mais que você. Novo membro do Dado Cadente. Excelente. Então, vamos lá. Vamos tirar este livro daqui e vamos vê-lo. Eu ainda não toquei no livro, então, ó, bem embaladinho, como deve ser. Uma remessa. Eu ainda não toquei no livro, então não sei te dizer. Não sei dizer pra vocês de antemão. Então vamos ver juntos aqui em primeira mão o que este cara aqui nos apresenta. Olha só. Vai pro chão. Como nas outras edições, nos outros pré-lançamentos, né, dos livros de Mundo das Trevas que a Galápagos trouxe, nós temos aqui os postais prometidos pra galera que é fã de colecionáveis. Eu tenho todos os postais lançados até agora, consegui aproveitar todas as pré-vendas. Tô com um reflexozinho chato aqui de uma lâmpada, vamos resolver isso. Então, sem lâmpada, então, 10 mil anos depois. Vamos usar as outras iluminações que nós temos aqui. Então, como eu dizia pra vocês, como quem aproveitou, conseguiu aproveitar os livros na pré-venda, ele vem com postais, né? Vem embaladinho, os postais embalados junto com o livro, diferente das primeiras versões, né? E aqui, ó, eu já posso dizer uma coisa que eu não curti neste livro. Que comparado aos outros livros, por exemplo, Vampiro à Máscara, todos os livros de Vampiro à Máscara, né? A lombada dos livros de vampiro, elas são arredondadinhas. E esse aqui tá bem chatinha. Os livros em inglês são chatas as lombadas. Talvez seja por isso que eles optaram por manter chata essa aqui. Ou só não se atentaram a como os livros anteriores estavam sendo feitos, né? Então vamos rasgar esse cara aqui pra gente ter acesso ao nosso livro. E se você está assistindo aqui, né, provavelmente você vai querer ver também o unboxing da edição de luxo. Então, que será lançado também uma edição de luxo de Caçador a Revanche, que eu vou ter o prazer de fazer o unboxing também. Então vamos ver aqui, estes postais são numerados, como todos os postais são numerados de 1 a 7, então são 7 postais. Olha que top! Vamos subir aqui, vamos torcer para a câmera fazer um foco. O foco da câmera é meio devagarinho, mas ele funciona. Bom foco. Eu curto muito essa arte. Eu curti muito a arte do... Tive o prazer de folhear esse livro em inglês, né? E essa arte em preto, branco e laranja ficou muito legal. Combina bastante com o livro. Combina bastante com o livro? Não, combina bastante com o universo, né? As cores do Hunter ou do Caçador são essas, né? O preto e o laranja, principalmente. Olha que show. Trazendo cenas de humanos contra monstros, né? Que é essa a moral do livro Caçador a Revanche. Um lobisomem no meio da rua e uma lua cheia. Show de bola. Bem bonitos esses postais aqui. Vou deixá-los de lado.
aqui no nosso cenário. O que nós temos aqui? A pontinha do notebook. Então tá, vamos ver o livro. A capa tem um detalhe em verniz no nome, né? Livro básico. Essa capa ficou bem legal. A capa original do Hunter, quando eles anunciaram, gerou polêmica, né? E a galera caiu matando. A capa era pra ser... Era essa aqui, a capa original, né? Então vamos ver. Caçador, a revanche. Você viu o que não deveria ter visto. Sob o véu... Você viu... Caçador, a revanche. Você viu o que não deveria ter visto. Sob o véu que cobre o mundo secreto e os monstros que perambulam por ele. Você registrou as tragédias que esses monstros provocaram e as vítimas que eles atormentaram. Você compreendeu a dimensão da influência deles e testemunhou a corrupção das organizações formadas para mantê-los sob controle. E jurou fazer algo a respeito disso. Hoje à noite você age. É a hora da revanche. Um jogo narrativa de medidas desesperadas. Então é sobre isso esse jogo, né? São humanos que testemunharam e que tiveram contato com o sobrenatural e resolveram revidar. Olha que surpresa agradável. Um marcador de páginas com o símbolo do Hunter. E isso sim é um mimo. Um mimo presença, hein, Galápagos? Parabéns, acertaram. Estão negligenciando na divulgação e no marketing das... Foca no marketing dos livros, mas do RPG, né? Mas acertaram esse aqui, ó. Tá bem bonitão. Caçador, a revanche. Vamos lá. O índice, né? Vamos começar com o sumário, historinha. Os livros do Mundo das Trevas sempre tem historinha para fazer com que os jogadores e o narrador pegue a ambientação do mundo, né? Saiba como se tenha uma noção de como se situar nesse universo. Um léxico aqui para saber algumas palavras, né? Usados entre os caçadores. Capítulo 1. Uma revanche iminente. Aqui, ambientando sobre o mundo das trevas, sobre o cenário do jogo, né? Quem são essas forças sombrias. O credo. Os credos determinam... Olha os credos. Os credos determinam como são os caçadores, quem são esses caçadores, né? E como eles caçam. Clandestinos, devotos, empreendedores, inquisitivos, marciais. Vamos dar um exemplo aqui dos clandestinos, né? Clandestinos descobriram que ser astutos, lançar mão de subterfúgios e conhecer as pessoas certas pode fornecer acesso à presa que estão caçando. Presa é o objetivo da caça daquela campanha ou daquela sessão de jogo. Organizações, quem são os caçadores, a jornada do caçador. Então, o momento da verdade, provavelmente quando ele descobre o sobrenatural. Olha que trio. Atividades da caçada por proporção. A maior parte da atividade da caçada é descobrir quem é a presa e o que ela quer. Reunir informações, pesquisas ocultistas, provar teorias, planejamento. A segunda maior parte das atividades é descobrir como lidar com a presa. Mais pesquisas ocultistas sobre fraquezas, hábitos e o que a presa pode fazer. E a menor parte é efetivamente lidar com a presa, né? Então o caçador ele tem todo um trabalho de pesquisa, de investigação, de identificar qual é o alvo dele, como derrotar esse alvo, né? E quem é esse alvo, e depois efetivamente sim lidar com esse alvo. As células são como eles chamam os grupos de caçadores, né? Ou o grupo de jogadores seria o equivalente à coterie do Vampiro à Máscara.
E os credos. O empreendedor, aqui ele vai abordar melhor cada um desses credos. Tá? Essas artes estão incríveis. E olha como o que eu falei vai em direção aos postais, né? O que eu falei dos postais vai em direção ao livro, ó. Essa tonalidade de branco, preto e laranja. Sempre com exemplos, ó, de um marcial, um clandestino. E dentro dos credos, né, fala um pouco sobre a personalidade do credo, suas táticas e os seus perigos. E arquétipos, né? Como tem nos clãs, os arquétipos que são exemplos de estereótipos, né? De personagens daquele clã, ou aqui nesse caso dos credos. Personagens. Então aqui é um resumo de criação de personagem, né? O que tu vai escolher? Tu vai escolher o conceito, a ambição, o desejo e pilares do teu personagem. Vai escolher um credo e um ímpeto. Vai determinar os atributos. Assim como no Vampiro à Máscara, o Caçador à Revanche utiliza uma ficha, uma planilha com bolinhas, né? Ou círculos que tu preenche. Onde tu tem atributos e habilidades, né? E as rolagens de dados são sempre baseadas em atributos, geralmente são baseadas em atributos mais habilidade para fazer alguma ação, né? Então, na criação do personagem, depois de escolher o conceito, ambição, desejo, pilar, credo e ímpeto, tu vai escolher os atributos do teu personagem, daí tem a quantidade numérica aqui que tu vai preencher das bolinhas. Os atributos secundários, que são a vitalidade e a força de vontade. A vitalidade é o quanto tu pode aguentar de porrada e a força de vontade é o quanto tu pode aguentar de porrada mental, né? Na vitalidade física e na força de vontade mental. E depois as habilidades. Habilidades são coisas como condução, ofícios, investigação, empatia com animais e por aí vai. E determinar as vantagens. Vantagens são desde vantagens físicas e mentais até vantagens sociais, como contatos, aliados, recursos. Então eu não quero me estender muito nesses detalhes, mas aqui os exemplos de ímpetos, né? E aqui, daí, a descrição dos atributos e das habilidades. Para te entender o que cada um desses atributos e habilidades é capaz de fazer, né? No que ele ajudaria o teu personagem, por que tu deveria ter bolinhas nele. E o quanto cada uma desses círculos, dessas bolinhas, representa, né? O que uma bolinha representa, 2 bolinhas, 3 bolinhas. E aqui as vantagens, né? Tem algumas vantagens, as vantagens estão todas, né, específicas para humanos, né, já que todos os caçadores são humanos. E a tabela de pontos de experiência, diferente aqui nas pontos de experiência, tem uma coisa muito interessante em Caçador, que a premiação com pontos de experiência no final do jogo, ela é diferente do Vampiro à Máscara. Enquanto o Vampiro à Máscara, ele diz que ele prega, né, ou ele determina que deve ser dado 1 ponto de experiência no final de cada sessão, de 1 a 3, né, no máximo 3, quando alguma coisa extraordinária aconteceu no fim de uma campanha, por exemplo, ou no fim de uma crônica, mas o padrão é 1. O caçador, ele é diferente, ele premia, ele dá mais pontos de experiência no final de cada sessão, fornecendo uma tabelinha aqui no livro para o narrador se basear para poder dar esses pontos de experiência no final. Então, os pontos de experiência são divididos em participação, valendo 1 ponto, realizar algo notável durante a sessão, todos na mesa curtiram algo que o personagem disse ou fez, vale 1 ponto, usar uma habilidade, trunfo ou outra característica de maneira inteligente ou crítica, vale 1 ponto,
Conte algo importante que seu personagem aprendeu nessa sessão, também vale 1 ponto. E concluir uma história que compõe a crônica, de 2 a 3 pontos. Tá? Exemplo de mapa de relacionamento, né? Os mapas de relacionamento eles são importantes nesses jogos para te entender quem são os membros da célula e o que eles pensam um dos outros, né? Isso fica fácil desenhando um mapa de relacionamento, determinando um mapa de relacionamento antes do jogo começar e mantendo ele atualizado, fica fácil de lembrar o que o Farouk pensa da Alice e se sente em relação da Alice, ao jogador ao personagem que é ao jogador, ao personagem Alice, né? E vice-versa, o que a Alice pensa do Farouk. Então fica melhor, fica mais fácil de lembrar tendo isso anotado, né? E assim tu mantém uma coesão durante a narrativa de como esses personagens se comportam em relação aos outros personagens. E ao mapa de relacionamento tu vai adicionando outros personagens importantes à crônica, né? Como os contatos, aliados, pilares, inimigos, antagonistas, etc. Por aí vai. Muito legal esta imagem. Isso aqui merecia ter um postal. Tem um postal? Não tem, né? Podia ter essa aí. Olha aí, hashtag chateado. Trunfos e equipamentos. Trunfos são os poderzinhos que os caçadores têm. Tá? Que tem aptidões, né? Olha só. Trunfos representam uma grande variedade de vantagens que fazem com que caçadores se saiam melhor do que a maioria das pessoas. Pelo menos no que diz respeito à caça de terrores sobrenaturais. Trunfos não têm um valor, mas o jogador pode comprar distinções adicionais. Cada distinção modifica e melhora um trunfo de alguma forma. A maioria das distinções só pode ser adquirida uma vez, mas algumas, como especializações em criaturas, podem ser adquiridas várias vezes, e não há limite para a quantidade de distinções que os caçadores podem ter. Trunfos são divididos em 3 categorias: aptidões, ativos e dotes. Não há regras intrínsecas associadas a elas, mas isso ajuda a classificar a categoria dos trunfos. Então são desde vantagens até poderes, né, no caso dos dotes, né? Então, jockey de drones, arsenal, artilharia, artefato. No jogo que vocês podem acompanhar no canal, que vai sair paralelamente a esse unboxing aqui, o meu personagem, ele é um empreendedor, né? E ele tem este ativo aqui, uma biblioteca. Então, com a biblioteca, ele faz um teste de determinação mais erudição. Se o caçador passar cerca de 1 dia pesquisando sobre sua presa, pode fazer um teste de trunfo. Sucesso fornece uma pista sobre a natureza ou comportamento do tipo da criatura ou até mesmo dessa presa específica. E tem as distinções da biblioteca, que são que tu compra também, juntamente com o trunfo, né? Tem os trunfos e as distinções. E no caso do meu personagem, ele tem onde eles se escondem e quem eles são. Que a margem de sucessos que eu tiver na rolagem de trunfo, eu posso usar esses poderes aqui para conseguir informações adicionais. Tá? E daí tem os dots. Daí dots tem um artefato sobrenatural, frustrar o sobrenatural, repelir o sobrenatural, sentir o sobrenatural. Que são poderes mais metafísicos, né? Tabelas de armas e armaduras, elas são bem simples, né? O Storyteller, ele é um sistema, a 5ª edição, né? Ele é um sistema menos voltado a números e tabelas do que as outras versões, né? E mais voltado ao roleplay mesmo.
Mas ele tem tabelas, ele diz quanto tu pode dar porrada e tu pode rolar dados para dar porrada. E tu tem armas que causam dano e elas dizem como é que elas causam dano. E diz o quanto de dano e tudo mais. E aqui, capítulo 4, regras. E aqui vai dizer como tu vai jogar os dados, como é que tu vai fazer as rolagens de dados, né, enquanto tu tá jogando. Aqui a tabela do uso dos dados, né? O caçador ele também usa um set de dados diferenciado, tá? Ele usa D10, né? O formato dos dados são D10, onde representam que de 1 a 5 são falhas, o teu personagem não consegue cumprir aquilo que se propôs a cumprir. De 6 a 9 é um sucesso. E 10 é um sucesso também e pode ser uma potencial vitória crítica. Por que potencial vitória crítica? Porque uma vitória crítica só acontece quando tu tem 2 10 nos dados. Um par de 10, né? E isso faz com que dobre a quantidade de sucessos. Então 2 10, em vez de valer 2 sucessos, vale 4 sucessos, tá? E no caso de dados de desespero, que é quando o personagem vai fazer alguma ação que permita que ele use dados de desespero. Eles são semelhantes aos dados de fome do vampiro. Se ele tirar 1 e tiver uma falha na rolagem, o 1 dele vai causar uma aflição ao personagem. E 2 a 5 são falhas também, 6 a 9 são sucessos, e 10 é um sucesso ou um potencial vitória crítica nos dados de desespero. Tá? Claro que em outro momento eu pretendo explicar as regras com mais calma sobre como é que funciona o jogo todo em si, né? Aqui nós estamos mais focados no unboxing do livro, né? Mostrar um pouquinho. Aqui nós temos as listas de ímpetos. O ímpeto é o que motiva o personagem a agir, tá? Então tem uma lista de exemplos aqui, por exemplo, curiosidade. O que motiva o personagem a agir? É a curiosidade. Então, o que os monstros fazem nas sombras? O caçador é levado a aprender tudo sobre sua presa, insaciavelmente cavando cada vez mais fundo após cada novo fato descoberto. Redenção: a célula precisa descobrir novas informações sobre a presa. Narrando. Aqui tem dicas para o narrador. Objetivo, recompensa, conceitos básicos nos bastidores. Quando, onde, o narrador. São várias dicas para o narrador. Tá? Dicas como técnicas de narrativa, de como engajar os jogadores, de como prender os jogadores na narrativa. Tema, tom, música, os antagonistas. E aqui o capítulo 6, ameaças sobrenaturais. Então aqui nós vamos ter os antagonistas, como os poderes dos antagonistas, as fraquezas desses antagonistas, vampiros, manequim sangrento. Não consigo nem pronunciar isso aqui. Ngahari, Ngalog, Ni, Maguawen. Me perdoe aí pela linguagem, não sei. Lobisomens. Feiticeiros e suas criações. Metas, histórias, fantasmas. Belo povo e coisas estranhas.
Não sei do que se trata, vou ter que ler pra descobrir. Será que isso aqui devia ser assim, nessa língua? Deve ser, né? Deve ser um livro sem tradução. Orgs rivais, são as organizações rivais, né? Tipos de org: academia, governamental, religiosa, justiceiras, divisão de assuntos especiais. São organizações que também caçam monstros que rivalizam ou também antagonizam aos caçadores da célula, né? Sociedade de São Leopoldo, que é uma das principais caçadores de vampiros, né? Todo livro é em preto com laranja, né? Daí quando fala em vampiro ele traz o símbolo aqui, um vermelhinho, mais próximo do vampiro. Interessante. Olha aí o Rio de Janeiro. Essa imagem também aqui é muito legal. Monster X. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vamos ver o que mais temos aqui. A Ordem da Rosa. Outras ordens, outras orgs. Outros antagonistas comuns, né? Pra te usar de módulo rápido. Investigador da polícia, um criminoso, um clérigo carniçal, animais, que para consulta rápida do narrador, vamos montar um antagonista rápido para botar numa crônica. Orientações para um jogo ponderado. O jogo ponderado é muito interessante, muito importante hoje em dia, né? Tu manter a salubridade dos jogadores na mesa é importante. E o índice remissivo, importante: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, T, U não tem nada, V e W. Diferente do vampiro que tem 2 Fs, né, ou 2 Es, se eu não me engano. A ficha de personagem, Caçadora Revanche. Agora vamos ver se a Galápagos já colocou no site delas essa ficha, né? Eu tava procurando para usar essa ficha e não tinha lá, não tinha disponível. A ficha tem duas folhas, né? Frente e verso, né? Então tá aqui o que eu falei sobre bolinhas, né? Sobre círculos, né? Então são os atributos, as habilidades, três colunas, né? Elas também são divididas em físicos, sociais e mentais, subjetivamente divididas, né? Não há uma divisão formal. E é aqui que tu vai preencher o teu personagem, criar o teu personagem para ti começar a caçar monstros. E aqui exemplos de papel timbrado das orgs. E aqui a primeira ideia de capa do jogo, né? Eles gostaram muito dessa foto, tanto que botaram aqui, né? E a galera detestou isso aqui, ia estar na capa. E aqui, ó, propagandinha da Galápagos sobre os outros jogos, outros livros que eles já lançaram, né? Do Mundo das Trevas. Então, esse foi o Caçador a Revanche, o unboxing do livro, o livro básico, junto com seus postais. Veio o livro básico, veio um marcador de página e os cartões postais. Eu queria deixar um agradecimento especial à Loja Nerds, né, que embalou com tanto carinho esse livro para nós e conseguiu me entregar ele o mais rápido possível, assim que recebeu o livro da Galápagos. Assim que ele chegou o livro lá, eles já me ligaram para dizer: cara, o livro tá aqui, vem buscar. E eu fui, né, correndo, obviamente. E agora eu tô gravando esse unboxing para vocês. E o outro agradecimento que eu quero deixar um agradecimento ao pessoal do Dado Cadente.
os meus companheiros de mesa, né, que me ajudaram a comprar esse livro e trazer esse unboxing para vocês. Então, e esse agradecimento vai especialmente a Cris, ao Kel, ao Celso, ao Luciano, ao Gui e ao Davi, e a mim, que ajudaram a trazer esse livro, né, e financiaram esse vídeo aqui. Tá, pessoal? Valeu, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Dado Cadente, de seguir a gente tanto na Twitch, que é onde a gente faz os nossos jogos ao vivo antes de editar eles aqui pro canal, e no Instagram também para ficar atento sobre as novidades que o Dado Cadente está preparando para vocês, tá? Valeu, pessoal. Falou!